Louvado seja o nome do Senhor, pela misericórdia do Senhor e somente pela sua misericórdia, né? Nós estamos aqui continuando a leitura aqui de João, capítulo 8, e o Senhor tem falado conosco grandemente, né? Que o Senhor venha mais nessa noite nos iluminar e conceder essa graça de conhecermos a sua palavra e de vivermos na sua presença, né? Irmãos, realmente esse capítulo 8 é muito completo, né? Ele é muito... tem verdades muito grandes aqui, palavra muito clara e muito verdadeira. Aqui nós vemos repreensões severas para algumas pessoas e nós vemos verdades muito fortes também, que nos impressiona muito, né? Que marca a nossa vida. São versículos que nós temos ouvido e nós precisamos sempre ouvir e obedecer. Nós vimos na última vez, na última reunião, né? Nós vimos sobre alguns versículos anteriores, né? Por exemplo, o Senhor dizendo no verso 23, vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Então, não sei se eu disse claramente, né? Nós vamos ler então o capítulo 8, hoje é do versículo 31 até o 47, tá? Vamos considerar diante do Senhor. Então, nós vimos o versículo 23, que fala, vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo e eu desse mundo não sou. Olha que verdade. E depois o Senhor disse, sabereis que eu sou. Verso 28. Que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, nós estamos dando continuidade a isso, né, irmãos? Continuidade a esse falar do Senhor, um falar claro, mostrando, se revelando mais, mostrando a realidade da sua vida, da sua graça, aqueles que estavam ouvindo, seus discípulos e também os judeus. E aqui, esse eu sou já disse tudo. Ele é. E aqui ele se revela um pouco mais, dizendo, eu sou a verdade. Então, no versículo 31, ele diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus estava dizendo aqui, não falando com os judeus em geral. Existe certa discussão aqui, né? Certa diferença de entendimento sobre quem seriam esses judeus, né? Mas aqui ele diz, judeus que haviam crido nele. Então, existem aqueles que falam que eram judeus crentes genuínos, outros que eram falsos crentes, outros que eram incrédulos, né? Mas uma coisa é certa, o Senhor estava tratando com o interior de cada um e mostrando o viver, porque o Senhor se preocupa com o nosso viver, não pelo que nós conhecemos, mas o que nós vivemos. Então o Senhor fala com eles aqui, se vocês permanecerem na minha palavra, e esses aí, né, só lembrando, o versículo 30 também fala, muitos creram nele. Então, esses que creram nele, né, também estavam ouvindo. E o Senhor dizendo assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Então, o Senhor estava mostrando aí sua preocupação. Preocupação de que eles fossem
verdadeiros discípulos. Discípulos em verdade. Não discípulos em hipocrisia. Não discípulos em mentira. Mas discípulos em verdade. E conhecereis a verdade, versículo 32, que é um versículo muito marcante para cada um de nós. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o Senhor está mostrando aqui que existia uma fé, existem aqueles que têm uma fé frágil, uma fé que é abalada facilmente. E o Senhor estava combatendo esse tipo de fé frágil. O Senhor estava provando a fé dos discípulos e daqueles também que não eram, que eram falsos. Falsos que achavam que estavam seguindo ao Senhor, mas não estavam. Como nós podemos ver, inclusive, em João 6, versículo 60. João 6, 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E deixaram de seguir ao Senhor, né? Se escandalizaram. Ou seja, o Senhor, naquele momento, quando fala que escandalizar, quer dizer tropeço. Imagina só, irmãos, você encontrar tropeço em Jesus. Puxa, pode ser que qualquer coisa seja tropeço para você, né? Ou para um falso cristão, ou para um incrédulo. Tropeço, qualquer coisa. Mas Jesus ser o tropeço? Pois é. A palavra de Jesus para eles mostrou quem eles eram e o que eles viviam. E eles se escandalizaram, né? Isso nós vemos lá em 60. Por quê, irmãos? Porque o Senhor mostra a nossa realidade. Ele quer mostrar para que nós voltemos sempre à pureza da sua palavra, voltemos sempre à simplicidade da busca ao Senhor, a comunhão dos seus santos, dos seus sofrimentos. E muitos discípulos abandonaram o Senhor após esses discursos, né, que nós vemos aqui, principalmente ao longo dos versículos aqui de João, dos capítulos que nós temos lido, tem mostrado vários discípulos que o abandonaram, né? E o que distingue esses discípulos que o abandonaram e os que prosseguiram? São o fato de permanecerem firmes. Por isso que o Senhor disse aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. O Senhor estava dizendo aqui, forçando os discípulos a calcular os custos de segui-lo. Lá em Lucas 14, verso 28 ao 33, nós lemos assim, 14, diz assim: pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos a vierem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Isso aqui é bem proveitoso para o momento atual que o mundo passa, né? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha só, irmãos. O Senhor põe à prova os seus discípulos, né? Ele diz aqui: aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por quê, irmãos? Porque precisa contemplar a beleza do Senhor. Contemplar o valor que tem o Senhor. Qual o valor que tem o Senhor? É muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Por isso que o que deixa não faz falta. Por isso que ele fala aqui, né? Você não fica preocupado com o que fica para trás.
Por isso que a renúncia aqui para alguns é muito difícil e para outros é muito fácil. Por que para outros é muito fácil? Porque ele contempla o valor que tem o Senhor e a sua redenção. É tão valiosa, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Né? O valor do sangue derramado pelo Senhor e da sua misericórdia. Então, para muitos, é difícil calcular esses custos e renunciar. Mas para aqueles que são seus verdadeiros discípulos, muito simples. É muito simples, porque o viram, porque viram a sua face. Então, a carência que temos, irmãos, é de ver a face do Senhor. É de conhecer quem é o nosso Senhor. Não simplesmente como muitos seguem uma religião ou um grupo, ou vão aqui porque gostam, buscam porque têm afinidade, né? Ou uma vida social. Mas nós, irmãos, estejamos longe disso. Isso esteja longe de nós. E nós esteja simplesmente o desejo ardente de buscar a presença do Senhor. Quando estivermos, sempre estamos juntos, que estejamos com esse coração de buscar a face do Senhor. Então o Senhor queria aqui desmascarar aqueles que o estavam seguindo ainda de forma temerária, né? Como é, então, esse discípulo autêntico que o Senhor busca, que o Senhor está buscando para seus adoradores, como diz em João 3. Como que é, ou 4, né? Como diz, como é esse discípulo autêntico que o Senhor busca? É o discípulo que crê, que aceita como verdadeiro aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que o Senhor está dizendo. Então, primeiro ponto, crê. E o crer inclui o aceitar aquilo que Jesus está dizendo. Será que esses discípulos que nós estamos vendo aqui creram de verdade ou aceitaram a verdade de Jesus? A verdade que o Senhor estava dizendo para eles? Segundo ponto, permanece. Então você crê e você permanece constantemente na palavra de Jesus. Você persevera na palavra do Senhor. E esse perseverar está ouvir, aprender e obedecer. Né? Então, dentro desse perseverar, desse permanecer, está ouvir a palavra do Senhor, aprender com ele e obedecer. Será que nós vamos ver aqui a situação do que os discípulos, inclusive também aqueles que não criam, né, nele, com certeza haviam aqueles aqui, vamos ver se eles ouviam e se eles obedeciam, se eles criam na palavra. E também o Senhor quer provar em nós, se nós somos esses que creem, que perseveram, que permanecem constantemente na palavra do Senhor, obedecendo, ouvindo e aprendendo, né? Também, o terceiro ponto aqui, que é um discípulo autêntico do Senhor, é um discípulo que é liberto. Ele tem liberdade. Por isso que diz aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo discípulo verdadeiro, todo discípulo autêntico é livre. Ele é livre do temor, é livre da escravidão do ego, da escravidão do pecado. Ele é livre para viver na presença de Deus. Como apóstolo Paulo, na sua maturidade, ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo aqui não está incluso, logicamente, as coisas pecaminosas ou negativas. Não, ele nem pensava nisso. Quando ele diz tudo posso naquilo que me fortalece, é tudo o que seja justo, agradável e perfeita, né? Que é a vontade de Deus. Tudo isso eu posso naquele que me fortalece, eu tenho liberdade. Quando eu tenho maturidade no Senhor. Então é livre. O discípulo autêntico é livre. E ele conhece a verdade. E a verdade o liberta. Nós somos libertos. Nós fomos e somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Libertos, porque a verdade nos libertou. E essa verdade
o que é? Na realidade, o mais correto seria dizermos quem é a verdade. A verdade é uma pessoa. É a pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Ele é a verdade. Então, tudo fora dele é mentira. Certo? Ficou fácil agora entender, né? Ficou fácil. Tudo que é fora dele não é verdade. Nós vivemos na presença do Senhor, que é a verdade. E hoje nós vemos que o mundo, diferente de nós, mas o mundo não sabe qual é a verdade. Não é verdade? Até engraçado perguntar assim, né? Mas o mundo não sabe qual é a verdade. Aqui também eles não sabiam qual era a verdade. Sendo que eles tinham várias coisas na cabeça, questionavam e falavam, é isso, tal pessoa falou isso e assim por diante. E o mundo também não sabe qual é a verdade. E hoje, né, está reinando no coração de muitas pessoas uma palavra que diz assim, que a verdade é relativa. A verdade depende de cada um. O que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Você respeita a minha verdade, hein? É isso que se fala hoje. Então, se uma pessoa acredita ser de um jeito, você tem que respeitar, você tem que dizer, né? Respeitar que ela seja assim. Por quê? Porque se você não respeita, você está indo contra a verdade dela. É igual, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu tenho essa tampa de caneta aqui, por exemplo, né? Que cor que ela é? Ela é? Depende. Você acha que está certo eu falar depende? Talvez aquela pessoa que vê cores diferentes, né? Talvez ela fala que é azul, sei lá. Mas verdadeiramente ela é rosa. Tem como discutir isso? Ah, eu quero que ela seja azul. E você não vem me atrapalhar, hein? Você não vem me dizer que ela é rosa. Não é rosa. Ela é azul. A pessoa vai ficar discutindo. Você fala, bom, que dizer para você? Você quer que ela seja azul, então? Não, mas ela não é azul, ela é rosa. E fica aquela discussão, não é? É isso que é a discussão desse mundo de hoje. Agora, a verdade é que ela é rosa. Só que hoje se leva essa verdade de forma relativa. As pessoas acham que é assim. Mas será que a verdade é relativa? A verdade não é relativa, irmãos. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o que ele diz é a verdade. E essa verdade nos liberta. Ela liberta de eu achar que isso aqui é azul. Não é? Ela liberta. Quando eu conheço a palavra, eu sou liberto. Quando eu conheço a palavra, eu sou liberto de tudo aquilo que mentem para mim. E também eu sou liberto da mentira que eu posso estar vivendo. Você, com certeza, já se viu numa situação dessa. Do Senhor revelar para você uma palavra e você é liberto daquela mentira que você estava vivendo. Agora também existe outra frase que se diz: uma mentira falada muitas vezes passa a ser considerada verdade para muitas pessoas. Não é? Então, é o que se faz hoje. Se fala muitas mentiras, uma mentira atrás da outra. E é sempre, na verdade, reafirmando essa mentira, reafirma a mentira. Daqui a pouco, na mente das pessoas, passa a ser a verdade. Mas não é a verdade, é mentira. Então, o que é verdade, é verdade. O que é mentira, é mentira. Só que passa a ser. Na consideração daquela pessoa, ela acha que é verdade. Então, irmãos, como solucionar isso? Solucionando somente com a presença e a pessoa do nosso Senhor Jesus. Só Ele é a verdade, o resto é falso. O resto é ilusão.
O resto é refúgio. Como Paulo diz, considerei tudo como refúgio para o conhecimento da presença de Cristo. Né? Tudo como refúgio, irmãos, para o conhecimento da glória de Cristo. Então, o Senhor falou uma palavra muito forte para eles, estava mostrando para eles que a verdade é a verdade, que é a própria pessoa do Senhor. E que você conhecer essa verdade, você será liberto. Qual seria a reação que Deus espera, né? Que essas pessoas tenham, depois de ouvir isso, que se arrependam e se voltem à verdade verdadeira, não é? Se voltem a Cristo, se voltem à presença do nosso Senhor e deixem a mentira. Agora, qual que é a resposta deles? Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, porque Jesus estava dizendo que eles tinham que ser libertos. Eles falaram: não, mas calma, eu não sou escravo de ninguém, eu jamais. Nós somos descendência, judeus, nós somos descendência de Abraão. Como você diz que seremos livres se nós não somos escravos e nunca fomos escravos? Agora pergunto, é verdade isso? Não é verdade. No sentido físico, não é verdade, porque eles foram escravos do Egito, esqueceram disso, esqueceram que foram escravos da Babilônia, da Síria, da Grécia, Síria e Roma. Agora, em sentido, vamos dizer que eles estivessem falando em sentido espiritual, interiormente, eles queriam dizer que eles estavam livres, que eles eram pessoas libertas, pessoas assim com espírito livre, digamos assim. Livres interiormente, livres do pecado, livres do ego, do orgulho. Será? Será que eles eram livres assim como Abraão era livre? Né? Eles, na verdade, voltavam àquele ponto que Jesus falou. Os sãos não precisam de médico. Então eles se achavam sãos. Não, nós não estamos doentes, nós não precisamos de médico. Nós não estamos presos, nós não precisamos ser libertos. Então era isso que eles estavam pensando aqui. Eles eram, na verdade, escravos do pecado. Olha lá, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Olha só, por que Jesus falava em verdade, né? Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Porque Jesus conhecia o interior deles, como diz o outro versículo, e não precisava que nenhum homem falasse como que era, o que passava no coração deles, não precisava. Jesus sabia o que passava no interior de cada um deles. E Jesus sabia que eles pecavam, que eles eram escravos do pecado. Então Jesus falou: olha, se você comete pecado, você é escravo do pecado. Como você diz que você é são? O 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Puxa, Jesus começou a tocar aqui, o nosso Senhor começou a tocar aqui num ponto que marcava os judeus. A diferença entre escravo e filho. Então, o escravo, ele não fica para sempre. Ele pode ser retirado a qualquer momento. Se o dono da casa falar, olha, eu não quero mais você, né? Ele pode trocar, simplesmente. Agora, o filho, não. O filho, ele nunca deixa de ser filho. Então, ele falou assim, o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Já disse o que para eles? Olha, vocês não são filhos, vocês são escravos. E logo em seguida vem o verso 36, que também faz complemento ao verso 32. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No 32 falava a verdade vos libertar. E aqui está falando do filho. Aí nós vemos que o filho é a verdade. Que a verdade é o filho. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão.
o verso 37. Sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus estava vendo a atitude deles, falando assim, calma aí, filho, não faz isso. Porque a minha palavra não está em vós. O verso 38. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Aqui já começou a colocar algo né? Começou a mexer com eles. Calma aí, esse pai, que pai que você está dizendo aqui? Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. 40. Mas agora procurais matar-me. Abraão fazia isso? Vocês me procuram matar. A mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Vocês não procuram matar simplesmente uma pessoa que está fazendo coisas erradas. Não. Vocês estão procurando matar alguém que fala a verdade, que ouviu diretamente de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão não é assim. E vocês dizem que são filhos de Abraão? Vós fazei as obras de vosso pai. Opa! Que pai que ele está querendo dizer aqui? Era o que os judeus estavam pensando nessa hora. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Opa, então agora eles já falaram que nós temos um pai que é Deus. Então vamos ver isso aqui, né? Os judeus, eles se consideravam salvos e protegidos simplesmente porque eles descendiam de Abraão. Eles se baseavam no fato de que herdavam isso, né? O fato de ser descendência de Abraão, necessariamente são protegidos, são salvos, são libertos, são filhos de Abraão. Viver, isso é o que, irmãos? Isso é viver do capital espiritual do passado. Eles estão vivendo daquilo que foi alcançado por outra pessoa, ou daquilo que, eventualmente, até mesmo eles provaram um dia. Isso seria assim, como se nós adquiríssemos um capital. Nós vamos ganhando um capital, um conhecimento, uma experiência, e nós vamos vivendo disso, de lucros do passado. Não buscando algo novo no futuro, não. Aquilo que está no passado garante o fato de eu ser filho de Abraão. Eles achavam que aquilo que foi conquistado por outros é garantia e é privilégio dos descendentes. Ninguém pode viver de lucros do passado, irmãos, ou de experiência dos outros. Ninguém pode viver de experiência dos outros. O Senhor quer saber da sua experiência. Por isso, eu pergunto, qual é a sua essência? Qual é a sua consistência? Você tem consistência? Ou você só está seguindo, ou ouvindo, né? Fazendo o que você ouve? Ou falando o que você ouve? Ouve dos homens, eu digo, não ouvindo de Deus diretamente, né? Aquela palavra de Deus, ela te fortalece, te guia, mas ela não é capital para você falar assim, isso me basta. Né? Agora eu não já sou filho de Deus, tá tudo resolvido para mim. Não é assim, né? As pessoas, elas, às vezes, nos questionam, às vezes elas nos pressionam. E como respondemos? Será que nós temos consistência? Será que nós temos a palavra de Deus firmada em nosso interior para responder àquele que pergunta a razão da nossa fé? Não é assim que diz o versículo? O que os outros te disseram? Você segue o que os outros te disseram? Segue a convicção dos outros? Ou segue a convicção que você tem interiormente? Irmãos, é isso que vai te fortalecer na hora da aprovação. E será que a aprovação virá? A palavra diz que sim. A aprovação virá a todos nós. E aí? Qual é a consistência que teremos nesse momento? Qual a convicção que teremos nesse momento? Porque seremos provados, irmãos. Estamos sendo.
e seremos cada dia. Você é filho de Deus? Aqui os judeus estavam sendo questionados nessa questão. Aqueles também que haviam crido, como diz no versículo 30, também estavam sendo questionados. Você é filho de Deus? Por que você segue a Cristo? Segue porque gosta desses irmãos? Gosta do estilo de vida? Né? Gosta da amizade ou da afinidade que você tem com esse ou com aquele? Ou gosta das músicas que são tocadas? O que você busca? Qual é a sua busca? Qual é, né, o que te move? O que te move a fazer isso ou aquilo? É Cristo que te move? Né? Ou é outra coisa? Alguma outra coisa qualquer que é acrescentada a Cristo? Né? Você já teve experiência de ver coisas acrescentadas além de Cristo? E você rejeitar essas outras coisas? E querer somente a Cristo? Né? O que você busca? A Cristo somente, irmãos. Que seja somente isso. Tudo será provado. Tudo. E todos. Serão provados, inclusive, assembleias e grupos de irmãos. Nós seremos provados. Nós somos provados. Todos seremos individualmente e coletivamente. O que nós buscamos? Algo a mais além de Cristo? Ou a Cristo somente? Você segue alguém? Ou você segue a visão de alguém? Tá certo? Um ou outro? Não é bem essa a questão. A questão é nós seguirmos a Cristo. E a Cristo revelada em sua palavra. Conhecermos a Cristo. Não é seguirmos alguém, nem a visão dessa outra pessoa. Nós queremos seguir a Cristo. Seguir a presença do nosso Senhor Jesus. Porque, irmãos, todos erram. E o nosso erro será seguir alguém. Né? Então, que sejamos sábios, prudentes, e tenhamos esse viver verdadeiro diante do Senhor. Não tenhamos barreiras diante do Senhor. Tenhamos essa convicção e sigamos essa convicção. Que Deus é o nosso Pai amado, que tanto nos ama e cuida de nós, e Ele quer a nossa presença diariamente. Quer que nós tenhamos experiência real, verdadeira com Ele, convicção nossa, própria, por experiência com Ele. E aqui, continuando, versículo 40, mas procurais matar-me. Né? Abraão não fez assim. Abraão recebeu o mensageiro de Deus, não recebeu? Lá na tenda? Pois é, o mensageiro de Deus estava na frente deles, falando a palavra de Deus. E eles estavam querendo matar. Então não eram filhos de Abraão, né? Aqui o versículo 41 fala assim: vós fazeis as obras de vosso pai. Puxa, então já falou para eles, né? Aqui nós tínhamos lido, eu tinha lido antes, né? Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E eles aí, nesse momento, talvez estivessem até na mente deles, ou uns aos outros, questionando de onde tinha vindo Cristo, né? Achando que ele era simplesmente filho de José e Maria. Não sabiam que ele era o filho de Deus verdadeiro, e questionavam isso. Eles diziam: Abraão é nosso pai. Querem dizer que até no campo moral e ético eles estavam à altura de serem considerados descendentes de Abraão. Até baseavam a sua confiança aqui em versículos do Antigo Testamento. Olha só, você pode basear essa confiança que você tem em versículos, sabia? Será que nós corremos o risco de fazer isso hoje? Será que há crentes que fazem isso? Baseia a sua convicção de que eles estão aqui, ó, certinho com Deus, tudo resolvido com Deus, baseado em versículo? Sim, com certeza. Com certeza tem muitos que pensam assim. Olha só o versículo 16, Isaías 63, versículo 16. Dizia assim: mas tu és o nosso pai,
Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Então, eram versículos que eles se baseavam, inclusive, no fato de dizer que Deus era o Pai deles. E eles andavam na confiança de que estavam tudo resolvido com Deus. Olha só, o versículo 8, de 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu, nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Irmãos, quem estava dizendo isso aqui, ó? Isaías. Isaías, sim, era um escolhido de Deus, era alguém que tinha Deus como seu pai, e o pai dele realmente era Deus. Aqueles que viviam a realidade com Deus naquela época, sim, eram filhos de Deus. Mas não quer dizer que aquilo do passado, que foi conquistado no passado por eles, trazia automaticamente a realidade para os crentes ou os judeus aqui aqui no Novo Testamento, né? Não é automático. Então eles afirmavam isso e firmavam a sua confiança na palavra. Tantos firmam a sua confiança na palavra, só que é falsa, porque eles sabem que são escravos. Eles sabem intimamente, né? Eles sabem que eles erram, que eles vivem em pecado. Agora, Jesus estava mostrando justamente para eles que a preocupação era a realidade, que eles tivessem realidade. Por isso que no versículo 42, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar. Certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Então aqui nós vemos esses judeus nominais, como dizem em Romanos 2. Segura aqui, irmãos, por favor, João 8, mas vamos em Romanos 2, versículo 28. Paulo está dizendo sobre esses aqui, esses judeus. Versículo 28, Romanos 2, 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão quem o é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui eles buscavam louvor dos homens, buscavam justificar a sua vida pelo que eles viviam exteriormente. Mas Deus conhecia seu interior. Deus sabe o seu interior. Não é judeu apenas o que é exteriormente. Não, o judeu é quem é interiormente. A circuncisão que é operada no coração. É pelo Espírito, irmãos. É pelo Espírito de Deus agindo no interior do crente. Não essa letra escrita. Não é isso. Mas é o Espírito de Deus agindo através da sua palavra. Para esses, o louvor não vem dos homens, mas ele vem de Deus. Né? Isso é um risco para muitos, inclusive muitos cristãos, né, que são nominais, né, cristãos nominais que levam o nome de cristão, mas não vivem com Cristo, né? É como se o evangelho estivesse aqui hoje para nos servir, né? Não é assim como se vive hoje. Eu estou aqui, o evangelho está aqui para me servir, Deus está aqui para me servir. Eu escolho, né, das opções que eu tenho, eu escolho aquilo que me agrada, eu escolho estar com pessoas que falam aquilo que eu gosto de ouvir, aquilo que me agrada, aquilo que satisfaz o desejo do meu coração. Me cerco dessas pessoas e baseando-se, inclusive, na palavra, nas promessas de Deus. O Senhor prometeu isso. Olha, você será próspero, você será isso, será aquilo. Né? Olha, Deus está comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. E assim seguem, né? Seguem
cegamente, não é? Seguem cegamente essa palavra, não reconhecendo o seu interior. É isso que o Senhor estava dizendo. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Que o judeu não é quem o é exteriormente. Cristão não é quem o é exteriormente, mas aquele que é interiormente. E Deus conhece os seus verdadeiros filhos. Aqueles que não são escravos do pecado. Aqueles que não são escravos do mundo. Não são escravos do ego. Não são escravos de si mesmos. Eles são servos de Deus. São filhos amados de Deus. Verdadeiros filhos. Né? Mas é diferente do que esses que seguem aí, né? Seguem aquilo que agrada. Não houve correção, não está disposto a ouvir correção. E aqui, olha as correções que Jesus estava dizendo aqui. Nós vamos ver o próximo versículo, que eu dei uma pausa aqui, porque é pesado, né? Para aqueles que estavam ouvindo. Não tem espaço para correção, não tem espaço para quebrar as barreiras. Será que você tem barreira em você? Será que você tem coisas que Deus quer destruir, né? Barreiras que impedem você de conhecer mais a Cristo, da glória do Senhor se revelar, né? Então, fazendo isso, bloqueando essas correções, bloqueando essas barreiras, pelo fato de eu estar somente ouvindo aquilo que eu gosto de ouvir, o que acontece? Não há correções e Deus não pode fazer aqueles ajustes que precisa fazer em nossa vida. Deus, nosso Pai querido, quer destruir nossas fortalezas. E como que ele faz isso? Como é possível isso? Quando nós nos abrimos a ele, quando nós permitimos o trabalhar do Senhor em nós. Em 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5, fala assim, ó, vou até ler aqui também, eu acho muito interessante nós vemos esse versículo aqui, 2 Coríntios 10, 2 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para quê, irmãos? São poderosas para provar que você é um filho abençoado, que você pode tudo. Não. Você é um filho abençoado, sim. Mas não pode tudo se for fora de Deus, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É só um pensamento ou outro? Só o pensamento que eu acho que está incorreto? Não. Todo pensamento eu levo à obediência de Cristo. Irmãos, isso é o interior. Isso é provar o interior. Imagina todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento deve estar cativo a Cristo. Deve estar cativo. Isso só é possível quando nós desejamos e vivemos na presença do Senhor. Então é isso. Agora, versículo Lucas 7. Né? Não, vou avançar um pouquinho aqui. Eu quero dar oportunidade para os irmãos também complementarem. Né? Agora vamos então diretamente aqui, né, no versículo 44. Esse sim foi pesado para eles, né? Porque nesse momento é identificado o pai daqueles a que Jesus estava se dirigindo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Imagina, irmãos, que forte ouvir isso. Eles estavam na sua confiança, estavam confiados, como se diz, né? Confiados de que eles eram filhos de Abraão, que eles eram filhos de Deus, confiados inclusive na palavra. Olha, eu creio baseado na palavra. Isaías diz que eu sou filho de Deus. Jesus fala assim: vocês são filhos do diabo. E querem ainda, não só filhos do diabo, mas ainda querem satisfazer os desejos do seu coração. Isso com certeza foi muito pesado para eles. Muito pesado para eles. Porque eles não esperavam ouvir isso, eles estavam muito confiantes.
só que é a verdade. Aí que tá. Será que nós estamos dispostos a ouvir a verdade? Será que nós estamos dispostos a dizer a verdade? Independente da reação que terá nos outros, isso é muito difícil, irmãos. Nós temos que pesar bem, não é? Hoje em dia o que nós falamos. Mas, irmãos, não deixemos de falar a palavra de Deus. Porque o Senhor aqui mostra o seu amor por eles. Porque Jesus estava mostrando para eles a verdade. A verdade liberta. A verdade cura. Eles precisavam dessa verdade. Estava dizendo aqui que o Senhor estava dizendo que desejavam satisfazer os desejos. E que ele, Satanás, o diabo, é o quê? Era homicida desde o princípio. Desde o início, ele matou toda a humanidade, né? Começando de Adão e Eva. Nós vemos aí que a morte passou a todos os homens. Então ele é homicida desde o início e jamais se firmou na verdade. Olha aqui a distinção. Jamais se firmou na verdade. Você pode ouvir a verdade e simplesmente rejeitá-la. Você pode também ouvir a verdade e não se firmar na verdade. A verdade não é firme em você, né? Então, nós temos aqui a mentira atuando. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. E esse pai estava também, né? Eles estavam seguindo o exemplo do pai aqui deles, né? Que é o diabo. Estavam querendo matar Jesus e também estavam sendo mentirosos. E mentindo para muitos irmãos, até muito sério isso. Porque além deles seguirem a mentira, eles também diziam mentira para os outros. E os outros estavam seguindo. Pois é, a pena para esses é maior ainda. Porque além de ele seguir a mentira, ele ainda sabe que aquilo é mentira e conduz o outro à mentira. Isso, irmãos, é um risco enorme, é um perigo enorme. E nós vemos isso acontecendo hoje, inclusive entre os crentes. Nós vemos a mentira e nós vemos aqueles que fortalecem essa mentira e conduzem os outros à mentira. E com certeza, Deus cobrará desses. Mais do que os outros que estão simplesmente seguindo, não é? Porque ao que muito foi dado, muito será cobrado. Ele sabe que é mentira. Ele sabe que não é bem assim, mas está conduzindo os outros ainda nessa mentira. Para quê? Para ter seguidores, para ter aqueles que o acompanham, né? Isso é muito preocupante. João 3,18, nós vemos aí o quê? João 3,18, nós vemos assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, na verdade é o 19, esse aqui, ó. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui nós vemos o amor às trevas, né? Nós vemos o amor à mentira também. As trevas e a mentira andam juntas. Os homens amam a mentira, irmãos. Hoje em dia, a mentira reina. Você vê as notícias que você recebe, você acredita em todas? Você acha que tudo é, assim, puramente verdade? Você acha que existe alguma manipulação no que se ouve? Você acha que todas as informações estão à disposição de você, o que é verdade? Você sabe o que é verdade exatamente? Nós seguimos e fazemos coisas, muitas vezes baseadas em mentira, que nós nem sabemos que é mentira. Mas somos conduzidos muitas vezes. Por isso nós tenhamos esse amor à palavra do Senhor, esse desejo de buscar a verdade. Daí o Senhor revela para nós, e nós seguimos a visão que o Senhor nos dá diretamente, né? E qual que é a tragédia do mentiroso? A tragédia do mentiroso é justamente que ele não consegue sustentar a verdade. Certo? A verdade não é sustentada. Na verdade, ele não sustenta aquilo que ele está dizendo, né? Perante a verdade.
E agora, para finalizar, versículo 45, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Porque eu digo a verdade, não me credes. Isso foi muito sério também, que o Senhor está dizendo. Eles sabiam que é a verdade. Sabiam que eles estavam andando na mentira, porque o Senhor já estava mostrando para eles. Mas eles amavam a mentira e amavam a verdade. Não é somente porque eles eram inocentes e não conheciam, não. Jesus está dizendo aqui, ó, eu digo a verdade, não me credes, não creem, não recebem. Comissivamente, né, fazendo, é uma atitude mesmo, de não querer, de não receber. Eles não queriam viver a mentira, porque viver a mentira dava para eles lucro, né? Eles achavam que aquilo era lucro, era bom para eles, seguir a mentira, porque podiam deixar, né? A mentira, ela é muito mais leve para alguns, não é? Você viver a verdade, ela exige que você tenha uma constância na palavra, né? E eles sabiam que o caminhar deles não era adequado. Então, versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Por que vocês estão querendo... O que vocês têm para me acusar? Tem algo para me acusar? Por que vocês não creem em mim, então? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Irmãos, isso aqui é uma regra, né? Na presença do Senhor. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque vós não sois de Deus. Puxa, que palavra forte para eles, né, irmãos? E nós tenhamos isso. Eu acho que o ponto mais importante aqui para nós é nós considerarmos que estamos sendo provados pela verdade da palavra do Senhor. E Ele quer que vivamos em realidade, porque Ele é a verdade. Nós tenhamos um viver sincero com o Senhor, sincero com os irmãos, uns com os outros, não é? Que sejamos sinceros. Puxa, irmãos, como é bom a sinceridade. Como é bom uma pessoa clara, né? Como um vidro, né? Você consegue ver através, você consegue entender, não há nada obscuro. Essa pessoa diz a verdade, mesmo que a verdade doa, não é? Puxa, aqueles que têm um coração aberto e ouvem a verdade, mesmo que seja algo que elas tenham que corrigir, elas aceitam de bom grado, aceitam de coração e mudam o caminho, não é? Que sejamos esses, irmãos, que estejamos sendo corrigidos pela verdade, porque a verdade nos liberta, a verdade nos liberta. Sejamos sempre livres na presença do nosso Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é santo e puro, e nos conduz também à sua pureza. Vamos orar, então, agradecer o Senhor. Os irmãos também podem complementar depois. Louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra falada. Só o Senhor é aquele que revela, que conhece os corações. Por isso, nesse momento, prova-nos, Senhor, e conhece o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Guia-nos à Tua presença, à Tua verdade. Queremos ser libertos, Senhor, cada dia mais. Sabemos que somos libertos do Senhor, que o Senhor nos salvou. Mas queremos cada dia, Senhor, viver em liberdade. Viver, Senhor, na Tua presença, de forma aberta, clara, limpa, límpida, perante o Senhor e perante as pessoas, perante os irmãos. Abre o nosso coração para Ti, Senhor, cada dia mais e fala conosco. Louvado seja o Teu nome.